Imagine-se em 1944. Você toma conhecimento de um projeto chamado Manhattan e não tem ideia do que esse projeto se trata. Mas um de seus pesquisadores, chamado Robert Oppenheimer, lhe diz que o mundo está prestes a mudar de maneira fundamental e se tornará um lugar muito diferente daquele que conhecemos. Acredito que você já saiba o que isso resultou. E se eu te disser que 50% dos pesquisadores envolvidos com inteligência artificial acreditam que há chances de 10% ou mais da gente perder o controle dessas tecnologias? Eu me chamo Juliana Righetto, sou pesquisadora na área de inteligência artificial e queria explicar para vocês até onde esse discurso é um discurso sensacionalista ou até onde a gente realmente pode perder o controle dessas tecnologias que nos fazem evoluir tanto e ao mesmo tempo nos trazem tanto medo. A primeira coisa que a gente precisa entender é a forma com que essas inteligências funcionam. De forma simplificada, entende-se a inteligência artificial como uma sub-área da ciência da computação, que busca reproduzir características que até então eram entendidas como características humanas, isso é, a fala, a compreensão da fala, tomadas de decisões, entre outras características. Ao desenvolver técnicas para que isso acontecesse, foi desenvolvido o conhecido machine learning, ou aprendizado de máquina, que é quando a máquina aprende, de forma autônoma ou não, com base nos dados que são cedidos a ela. E no decorrer desses desenvolvimentos foi desenvolvida o Deep Learning, que também é entendido como aprendizado profundo, que vai ter muito mais parâmetros, que é o que a gente entende como a rede neural artificial. E é aí que nascem diversos dilemas que a gente encontra por aí. Se as redes neurais artificiais são realmente tão parecidas quanto as redes neurais biológicas, se realmente é inteligente, se realmente é artificial, aonde que tá, e será que elas aprendem tanto, se elas aprendem parecido? Por exemplo, elas olham os dados que são cedidos a ela, categorizam conforme os parâmetros encontrados dentro dela e assim ela dá um resultado perante isso. Mas se a gente for reparar, a gente também opera dessa forma. A gente tem essa percepção do mundo, a avaliação do mundo e a ação perante o mundo. Então esse processo é muito próximo. Mas tá, é próximo. E aí? O que isso resulta? Isso realmente importa? É isso? É esse o problema? Onde que tá aí o problema? Onde que a gente pode perder esse controle? Então são muitas perguntas e poucas respostas que a gente tem até então, mas por muitas vezes a gente vê esses debates técnicos demais e tem alguns pontos que são desconsiderados. Um ponto que muitas vezes é desconsiderado nesses debates é o ponto de que, independente da forma com que ela faz isso, ela é treinada com os dados. E esses dados, eles não saem do nada. A gente entende que sai da nuvem, mas a nuvem é um lugar no meio da Califórnia, com fio, com muita energia elétrica. Ela existe. E ela traz os dados de uma sociedade que existe, e essa sociedade que existe, ela é uma sociedade que tem história, que tem cultura, que tem vários pontos que precisam ser levados em consideração e que por muitas vezes não são levados em consideração e por muitas vezes até ignorados. Esses dados vêm de pessoas. Essas pessoas existem, essas pessoas por muitas vezes têm consequências com relação a esses dados. Às vezes ela não consegue um empréstimo que ela precisaria, ou às vezes ela tem alguma dificuldade de consórcio, enfim. Inúmeras opções existem dentro disso e isso afeta diretamente a vida dessas pessoas. E outro ponto também é a forma com que ela vai separar esses dados, ela vai classificar esses dados. Tem um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Esse é um livro em que ele explica, então, essas distinções, essas diferenças, e que mesmo que a gente separe entre claro e escuro, dia e noite, a gente tem também algumas separações, algumas divisões que são mais sensíveis. É diferente a gente separar macho e fêmea e separar masculinidade e feminilidade. A macho e fêmea é biológico, é aquilo lá e pronto, acabou. Outra coisa é o feminino e o masculino, que é social. Mas isso também pode ser trazido em inúmeros outras separações que a gente entende socialmente. A gente tem essa diferenciação social. E como explicar essa diferenciação para a máquina? Como que ela vai classificar essas coisas distintas que a gente acaba
aprendendo com o mundo, com a vivência, que a gente acaba incorporando o que a gente já viveu no mundo e acaba reproduzindo essas coisas. Mas será que a máquina vai conseguir ter essa percepção? Será que ela tem dados o suficiente para ela conseguir fazer essa classificação tal qual como nós? E será que é bom que ela consiga fazer essa classificação igual? Por muitas vezes não é tão legal essas classificações para as pessoas que são classificadas. Então, se esses dados vêm de pessoas e ela vai classificar essas pessoas, ela vai estar reproduzindo o que a gente já tem. Então, a gente tem essa coisa de acreditar que as inteligências artificiais vão, nossa, vir aqui como se fosse um filme da sessão da tarde, aqui, Exterminador do Futuro, ou vai ser uma coisa que simplesmente vai atenuar as mazelas que a gente já tem. Será que o perigo mesmo que a gente vai encontrar é essa coisa de, nossa, vamos perder o controle e estamos todos perdidos porque eles vão sair da tela e vão atacar a nossa cara? Ou se essa destruição vai ser muito mais sutil, mais simbólica de certa forma, ela vai estar nas entrelinhas, ela vai estar muito mais silenciosa no meio de tudo isso e vai enaltecer muito mais as diferenças que a gente já tem, essas classificações que a gente já tem socialmente estabelecidas, elas talvez só aumentem, elas só escancarem essas divisões que sempre existiram. Talvez a gente possa realmente, com o auxílio delas, melhorar esse quadro. Não sou completamente tecnofóbica, mas eu acredito que a gente precisa muito mais do que debater se elas realmente são inteligentes ou não, se elas aprendem como a gente ou não, quais são as consequências de tudo isso. Essa ação, o que vai resultar? É uma coisa boa ou é uma coisa que simplesmente vai acabar com o que a gente entende como sociedade hoje? É esse ponto que eu realmente acho importante e eu acho que é esse o dilema que a gente precisa se atentar. E não realmente se é inteligente ou não, ou se ela é artificial ou não, ou se tudo isso é realmente parecido com o biológico ou se é completamente artificial. Esse não é o ponto. O ponto é as consequências que isso vai trazer pra gente. É isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente tem que focar nossos esforços e é isso que a gente tem que discutir, nem que seja na sua rodinha de amigo no meio do bar. É isso que a gente tem que prestar atenção, para que a gente não sofra o que a gente já sofre, só que de uma forma muito mais potencializada.